Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, em nome de Planalto, há 65 anos, seguindo o seu coração, Celulose Rio Grandense, há 40 anos, contribuindo para o crescimento do Estado do Rio Grande do Sul, Hotel Embaixador, Sulpetro, em favor da revenda e do revendedor do Rio Grande do Sul, e Sulgás, há 20 anos, distribui e comercializa o gás natural, que é uma alternativa energética mais econômica, mais sustentável e mais segura. Vamos ao nosso espaço de opinião. Em nome da democracia e das liberdades individuais, muita coisa podre se fez, fará e se faz atualmente. É o caso dos movimentos chamados sociais, atualmente no Brasil. Querem atropelar a lei, a ordem e, ainda por cima, recebem o apoio de setores que acabam comprometendo ainda mais a nossa incipiente democracia, ao invés de defendê-la, como é seu dever, inclusive constitucional. Eu me refiro à atitude da Ordem dos Advogados do Brasil, que condenou a lei que proíbe manifestante de esconderem seu rosto, sua identidade, e, sob essa manobra, fazerem o que bem quiserem, destruir patrimônios, levar o pânico à população. A OAB, afinal, está do lado de quem? Da ordem? Do progresso? Da manutenção da paz social ou contra? Estranho o procedimento da entidade máxima dos advogados. Me cheira a posição ideológica, que certamente não agrada a maioria dos advogados profissionais de renome e sensatos do Brasil, que prezam pela ordem e a paz social. E também lutam pela verdadeira democracia e a manutenção das liberdades individuais no país, a duras penas conquistadas. Bom, nós voltamos aqui ao nosso programa, que estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento, e vamos de imediato mostrar uma matéria que a Tamara Pereira fez, a Tamara que faz o espaço dos nossos clubes e que também frequenta restaurantes, ela tem a página de culinária do nosso Correio do Povo, e esteve conversando com o Ricardo Mack, que é um artista global, nascido aqui em Porto Alegre, conhecido no Rio Grande do Sul. Então vamos acompanhar esse trabalho da Tamara. Oi, Silvio. Eu encontrei aqui no restaurante Charim o ator Ricardo Mack. Tudo bom, Ricardo? Tudo. Estou aqui participando dessas comemorações aqui indianas, né, nesse restaurante bacana, temático. Muito legal que Porto Alegre tenha um serviço desses com um entretenimento, né, comida boa, gastronomia boa, um restaurante temático, né, que não deve nada a nenhum restaurante temático do mundo. Isso é muito bacana que a gente tem aqui. E aqui pertinho, né, da minha casa aqui em Porto Alegre, ter um restaurante desse é muito bacana. Que bacana. E tu tá fazendo o que agora, Ricardo? Bom, tô fazendo, além de estar fazendo televisão, não novela, mas acabei de fazer um especial de humor para Fantástico, uma coisa muito legal, que eu fiquei surpreso que eu estava um tempo já sem... Esse meu retorno para a Globo foi demorado, né? Eu passei por outras emissoras, tive alguns anos na Rede Record, fiz 2 novelas na Record, mas o bom filho, a casa retorna, né? E aí estou voltando agora e voltei com um projeto bem bacana. E eu fiquei surpreso que me chamaram para fazer um personagem e quando eu vi, todo o elenco era bem bacana, assim, tipo a Thaís Araújo, o Adriano Garibe, que acabou de explodir como russo nessa última novela, e eu fazendo com o Bruno Mazeu, então 4 atores. Fiquei bem feliz, bem contente com esse trabalho e no teatro a coisa está explodindo, muito legal. A gente ganhou o prêmio ARP, né, Associação Rio Grandense de Propaganda, com o comercial de uma peça de teatro que chama Coisas que Porto Alegre Fala. E eu, porto-alegrense, né, fui chamado para esse projeto. Fiquei muito feliz porque a gente explodiu. Fizemos um espetáculo no Araújo Viana, que foi o primeiro, e batemos o recorde de público em uma única apresentação de uma peça de teatro. Puxa. E aí, na sequência, veio o prêmio ARP, né, o prêmio máximo de melhor ideia do ano, que foi um spot que eu gravei, e dos mesmos roteiristas da peça. E então, esse projeto já surgiu com um DNA muito bom. E o público, que eu mais fiquei contente desse projeto de teatro, que o público gaúcho prestigiando, né? A gente tem um pouco de... Eu vou fazer uma confissão aqui para você, que às vezes quem é da cidade não é tão valorizado. Né? Eu fui entender isso quando eu cheguei no Rio de Janeiro, moleque ainda, apaixonado por Barão Vermelho,
que era a banda, foi a banda que marcou a minha geração, né, com a poesia e com a música e com as ideias, né, abriu muito a minha mente. Eu sempre comento isso, que as gerações, eu que sou de 70, que vivi muito as bandas dos anos 80, a gente teve umas referências muito boas, né, que eu vejo que hoje, infelizmente, essa juventude não tem, né. Graças a Deus a gente tem aí essas manifestações todas e né, saíram daquele estado letárgico, porque eu sinto que culturalmente tinha muito pouco referencial. E eu tive a sorte de ter, né, a minha geração ter essa referência maravilhosa. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, os meus ídolos eram, né, o pessoal do Barão Vermelho, e eu vi que as pessoas não valorizavam porque eram ali, Frejá, eu estudei com ele no colégio. Não, Cazuza vivia aqui, maluco. Não, Guto Goff. E os caras eram os meus ídolos, né? E as pessoas que viveram ali com eles não valorizavam porque estudaram com eles e tal. E eu fui entender um pouco essa coisa de não valorizar. E eu tinha um pouco de mágoa com a minha cidade que eu amo, com Porto Alegre, que quando eu explodi, as pessoas inventaram um monte de boatos que sem pé nem cabeça. E tu nunca chegou a saber da onde que surgiu isso? Olha, eu já me falaram, eu andei investigando, assim, é uma coisa que me magoou muito, principalmente a minha família, né? Você ser acusado de alguma coisa que você não fez. E eu, no início, eu pensava, peraí, que coisa ridícula, eu ter que me defender de uma coisa que eu não fiz, não vou me defender de nada. Mas é um boato que tomou uma proporção enorme, que virou a ser verdade, passou a ser verdade. Isso, cabeça de alguns, né? Isso é uma coisa nazista, né? Hitler usava essa estratégia de uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. E como eu explodi, só que quando aconteceu as pessoas devem saber do que se trata. Vamos só recapitular. Nunca fui da gangue da Matriz. Era vítima dessa turma, bando de covardes que viveram da minha geração, só que eles eram mais velhos que eu, aterrorizavam as festas todas, a gente ia nas festinhas, no Veleiros, no Jangadeiros, no Grêmio Náutico União, na Sojipa, que era o que tinha de festa pra molecada, e esses caras cometeram tanta covardia de baterem de monte em um e estragarem as festas, que um dia mataram um cara na praia de Atlântida. E eu morava aqui em Porto Alegre, nunca andei com essa turma, não tem nada a ver, eu sou da Cristóvão Colombo, estudei no Colégio Dom Bosco e nunca andei com essa turma. E quando aconteceu isso, saiu na Zero Hora, saiu em todos os jornais, toda a mídia, a lista de todos os integrantes dessa gangue, e os envolvidos foram para o presídio, cumpriram pena, foram todos indiciados e houve uma comoção muito grande na sociedade gaúcha, porque foi um crime muito violento, né? E tinha filhos de deputado, tinha pessoas influentes da sociedade gaúcha e comoveu muito o Rio Grande do Sul. Foi um dos crimes mais famosos. Aliás, na década de 80 teve uns acontecimentos bem terríveis. Teve também um outro assassinato aqui no bairro também, no bairro Moinhos de Vento, de um jornalista, não vou nem citar, mas enfim, teve um crime muito também forte, que marcou muito essa fase. E eu morava aqui, como todos os gaúchos, fiquei chocado com esse crime e tal, e nunca aconteceu absolutamente nada, muito menos alguma referência do meu nome, e eu já trabalhava como modelo, já era um pouquinho conhecidinho, já tinha feito outdoors, comerciais e tal. Só que 10 anos depois, não sei porquê, quando eu explodi na Rede Globo, né? Inclusive em 91, esse crime foi em 86, em 91 eu explodi no teatro com uma peça chamada Blue Jeans. E tive em Porto Alegre, quando estava fazendo turnê nacional, a gente fez muito sucesso aqui. E eu dei entrevista, aquela coisa, Jornal do Almoço, veículos importantes, e nada, eu fazia comerciais, enfim. Quando eu botei a minha cara na Rede Globo como protagonista de uma novela das 21 horas, eu tive a sorte foi uma novela que estreou
com 46 pontos, subiu para uma média de 47, com picos de 53 pontos. Isso é um fenômeno, para quem não entende de número de Ibope, é um fenômeno de Ibope. E em uma cena minha chegou a dar 66 pontos de audiência. 66 pontos de Ibope, para quem não conhece Ibope e números, é uma coisa que nunca mais teve, né? Porque era uma época que não tinha internet, não tinha TV a cabo, então os números eram muito altos da novela das 21 da Globo. E eu tive a sorte de ter 66 pontos em uma cena minha. Então é muita popularidade. E eu explodi de uma forma... E o gaúcho, de modo geral, tem essa coisa, né? De começa alguém se destacar, alguém puxa para baixo. Tem, é triste isso, porque eu superei essa mágoa. E agora, principalmente com o teatro e com o prestígio que a gente está tendo nessa peça, eu fiquei muito feliz em estar fazendo uma turnê agora, a Opus ter colocado a gente embaixo do braço pelo nosso sucesso, né, no teatro. E eu fico feliz e superei isso, né, essa mágoa. Mas foi uma coisa que foi chata, porque ter que se defender de uma coisa que tu não fez, isso é terrível. Muito chato, né? Muito chato. E boato é uma coisa terrível, mas eu continuo desafiando qualquer pessoa. Eu sou um homem de palavra. Eu sou aqui, criado no bairro da Cristóvão Colombo. Graças a Deus dei um upgrade na vida agora. Não que a Cristóvão Colombo, eu continuo amando a Cristóvão Colombo, mas o meu sonho era morar na 24 de outubro. Realizei esse sonho. Minha família hoje mora aqui, mas eu sou criado, são bairros vizinhos, né? Sou criado aqui. E desafio qualquer pessoa, porque as pessoas gostam de falar, né? Por favor, me conheçam alguém que me conheceu e depois falem. Não quero que falem bem de mim, mas eu não quero que falem mentiras, nem que fiquem me caluniando ou me difamando. Eu desafio qualquer pessoa a provar qualquer coisa. E fiquem sabendo que eu nunca tive nem uma multa. Sou um cara que eu nunca tive um registro policial. Eu tenho uma vida pública, 25 anos de carreira, e desafio qualquer pessoa a falar qualquer coisa sobre o meu nome. Meu nome é Ricardo Mack, podem pesquisar. E eu sou um gaúcho íntegro e nunca cometi nenhum crime na minha vida. E quero deixar bem claro isso. Eu começo a falar isso, eu fico... E a minha mãe, se estivesse aqui, ia chorar de raiva. Não, mas é importante que tá vendo um momento bom, né? E tu deixou uma história bonita também. Claro. Bom te ver. Bom te ver. Isso aí, brigadão. Boa sorte. Isso aí, eu começo a falar, fico puto, mas tá tudo certo. Coisas que Porto Alegre fala no teatro, estão todos convidados, a gente está voltando agora, vamos fazer uma turnê pelo estado e estamos voltando e estaremos em Porto Verão Alegre também, então a gente está outubro, novembro em cartaz, dezembro a gente descansa e janeiro já estamos com tudo, Porto Verão Alegre aqui, coisas que Porto Alegre fala. Ah, que bacana então. Muito bem, belo trabalho da Tamara, mas eu estou recebendo aqui no estúdio a Sumaia Fux Curso, né? Isso, curso com C cedilha, o primeiro curso com C cedilha que eu conheço. Isso, é um curso diferente. Diferente, né? Pois a Sumaia, ela é coach e orientadora educacional. E tu fala sobre coaching vocacional, né? Trabalho no Colégio Farroupilha também sobre isso, né? Trabalho no Colégio Farroupilha também. Faz esse trabalho também, né? Sim, desenvolvo algumas estratégias lá. E o que é o coaching vocacional? Muito bem. O coaching vocacional... É importante, eu acho, reforçar que o coaching ele é uma metodologia. Uma metodologia que se utiliza de alguns instrumentos para ajudar o sujeito ou uma organização a ir de um ponto A, ou seja, o ponto que ele se encontra, ao ponto B, que seria o seu foco, a sua meta. Né? O coaching vocacional, por sua vez, ele se utiliza de algumas estratégias que a gente usa no coaching para ajudar adolescentes, jovens e até adultos que desejam escolher uma profissão ou uma nova profissão, né? Porque hoje nós temos muitos adultos que fazem reopção de carreira, né? Então, iniciaram numa carreira e querem trocar por uma outra. Então, o coaching auxilia nesse processo de escolha para o início de uma nova carreira. Seria muito proveitoso para mim, que comecei estudando arquitetura, né? Isso. Aí depois fui para, claro, economia, acabei concluindo e me reforcei mesmo e acabei fazendo minha profissão no jornalismo. Né? Às vezes esse caminho ele é natural e ele vai surgindo de acordo com as oportunidades que a gente vai tendo. É verdade. Mas, por vezes, ele é uma decisão nossa. Eu estou num momento, não precisa ser um momento de infelicidade, aliás, o momento ideal para fazer uma opção não é um momento em que a gente está infeliz. É um momento em que a gente resolve fazer alguma
alguma coisa diferente. E aí eu procuro um coaching que me auxilia, né? A gente desenvolve algumas estratégias de autoconhecimento, daquilo que eu desejo para mim. E a partir de decidido, então, qual vai ser o meu foco, né? Qual vai ser o meu objetivo, eu traço, então, estratégias. E esse processo é acompanhado por um coaching. Como é que ocorre esse processo? Isso. Normalmente, quando o processo é individual, a gente faz, então, nós vamos combinar, nós vamos fazer sessões. O ideal é que sejam sessões semanais, né? Com uma duração de em torno de 1 hora. E ali nós vamos aplicando alguns instrumentos. Então, nós vamos começar com instrumentos de autoconhecimento e de definição do teu ponto B, no caso, que seria qual é a tua meta. Decidido o ponto B, nós vamos estabelecer em que tempo tu queres chegar até o teu ponto B, né? A partir de decidido esse tempo, então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Então, nós vamos conversando, uma das armas poderosas que o coaching tem é a pergunta, então eu vou te perguntando, nós vamos estabelecendo quais vão ser os caminhos e vamos nos conduzindo, então, para isso. De certa maneira, tu já tocaste nesse assunto, mas vamos aprofundar um pouquinho, que é a questão da importância do coaching vocacional para os jovens de hoje. Isso. Né? Hoje nós temos, assim, muitas opções de profissões, né? Profissões que a cada dia estão crescendo e estão, se tu abrir aí as universidades, a cada ano, a URGS mesmo cria cursos novos, né? O que são esses cursos novos? Até que ponto o jovem está consciente disso e sabe da importância desses cursos hoje para o mercado de trabalho e tal? Os jovens ficam muito em cima daquilo que é conhecido, daquilo que é seguro, às vezes a profissão do pai, da família, da tradição, né? Então, o coaching vocacional oportuniza essa reflexão, né? Quais são os meus talentos? O que efetivamente eu quero fazer? Porque a profissão tem muito a ver com o estilo de vida, né? Quando a gente escolhe, quando tu escolhesse ser jornalista, tu sabe os teus horários, as coisas que tu tem que fazer. Eu, como educadora, né? Eu sei... Tu sabia que não ia ter horário. Mais ou menos por aí, né? Tu sabe mais ou menos o quanto tu vais ganhar, né? Escolheu a área da educação, tu tem um planejamento em relação a isso, né? Isso é uma escolha de vida. Pois é. E no Brasil, por exemplo, esse processo de coaching, tocar nesse assunto, quer dizer, normalmente, por exemplo, os pais influenciam muito os jovens. Não sei se é hoje mais do que ontem, mas, por exemplo, assim, um médico que tem um consultório, ou um dentista que tem um consultório implantado, instalado, realmente é um grande apelo, né, para o jovem, né? Mas como é que está funcionando isso aí hoje? Quer dizer, o coaching vocacional na estratégia de ajudar o jovem a tomar o seu rumo. Sim. A escolha da profissão, a vocação, era até pouco tempo feita apenas por um psicólogo ou por um orientador educacional. Com a entrada da figura do coaching no mercado de trabalho, que entrou a princípio via empresa e até muito pelo esporte, né? Os coaches tiveram grande influência sobre grandes atletas de altas performances. Então, com a entrada do coaching no mercado, a gente agregou mais isso à escolha da profissão. Não só escolher a profissão, mas como que eu vou me manter motivado por aí. A família é um elemento muito importante, que pode ser positivo e que pode ser negativo. Né? Quando a família coloca as suas expectativas, aquela ansiedade, às vezes com a melhor das intenções, normalmente com a melhor das intenções, que é querer ver o bem do filho, isso às vezes deixa o jovem um pouco angustiado, né? Então, o coaching, ele é relativamente novo na área da orientação vocacional, né? Bom, da escolha vocacional. A senhora é da Sociedade Gaúcha de Coaching, lá do Ronald, né? Que, aliás, o Ronald vendo só aí, agora acho que precisa vir mais, tá? Ele manda a esposa dele, manda tudo, e diz, pô, pelo amor de Deus, continua mandando, viu, Ronald? Mas o contato para fazer com a senhora, com a Sociedade? Eu acho que o ideal é com a Sociedade Gaúcha, nós temos um site, né? Então o pessoal pode conversar ali, pode tirar dúvidas. Nós temos alguns projetos, né, de orientação vocacional, temos algumas parcerias e ali eu acho que com o Ronald o contato fica tá chegando bem a hora, porque agora o pessoal começa a ver vestibular da URGS, os vestibulares começam a acontecer. Nós estamos já assim bastante em cima da hora, né? Para quem quer decidir, já estamos até um pouquinho tarde. Agora é o momento de fazer o coaching para focar para aprovação nesses concursos. Tá certo. Né? Como que eu vou me organizar? Como que eu vou estudar? Que tempo eu tenho? Isso é importante. É um outro assunto no próximo programa. Quem tá sabe? Vendo, Ronaldo? Então, próxima vez também vem. Isso aí. Sumaya, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Eu acho importante isso porque, de certa maneira, ajuda os jovens a ser felizes, né, naquilo que eles escolheram na vida, né? Obrigado pela oportunidade. Então tá, um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.